Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Deixa eu mostrar porque ele devia estar no programa hoje, mas pegou uma virosezinha, está em casa descansando, se recuperando, mas no próximo programa ele vai estar aqui com a gente. Murilo Melins, um dos maiores nomes da nossa memória. Aracaju romântica que vivi anos 40 e 50. Terceira edição, meu querido Murilo Melins. Olha aí. Lançamento maravilhoso, fantástico. Aconteceu lá no Museu da Gente Sergipana semana passada. Estivemos lá em um concorridíssimo lançamento de Murilo Melins e vamos trazê-lo aqui com certeza, já saúde plena, para a gente conversar um pouco, vamos falar um pouco sobre essa Aracaju romântica, que eu vivi um pouquinho dela, dos anos 70 para cá. Estou tão velho assim, não. Manuel Vieira. Que história, Manuel Vieira. Que história. Eu assistindo o show ontem, não, na terça-feira, lá no Teatro Bias Barreto, na hora que você executou Bem do Egó, que tem a frase assim, penei, mas aqui cheguei. Ele botou essa música de propósito no repertório. Esse é recado dado. Daqui a pouco nós vamos mostrar um pouco do show lá no Teatro Tobias Barreto. Sergipano, meu filho. Sergipano, nascido em Propriá, divisa com Alagoas. Terra de Pinduca, outro grande nome da música mundial. Muito amigo do Guilherme, do Murilo Melins, tá certo? Outro grande nome, foi maestro da Rede Globo, foi pianista da orquestra, como é o nome da orquestra, meu Deus? Serenata Tropical, Românticos de Cuba, enfim, um outro grande nome. Depois vou lhe apresentar ele, você vai se apaixonar. E Propriá tem essas coisas, né? Propriá teve a primeira banda de jazz do Nordeste, sabia disso? Não sabia. Pois é, depois vou mandar uma foto para você da banda de não jazz. Acredito. Nascida em Propriá. Uau! Então não é por acaso, hein? Pois é, tá vendo? E aí, essa paixão pelo piano, meu filho, nasceu lá em Propriá? Nasceu em Propriá, eu acho que tinha uns 6 anos. Sabe, Propriá sempre foi famosa pelas feiras ali no comércio. Sempre teve era uma cidade que tinha bastante comércio, né? Ali, divisa com Alagoas, o Rio São Francisco, muitas embarcações. Muito em Propriá. Tocou? No Tênis Clube e no Cavaleiros da Noite. Eram os dois clubes. Eu lembro desses dois clubes pequenininhos. Sabe uma história interessante, se me interrompendo? Por favor. Na festa de Bom Jesus dos Navegantes, haveram as festas dos dois clubes. Os clubes patrocinavam essa festa. Então, tinha um clube Cavaleiro da Noite. Eu lembro que o Cavaleiro da Noite ficava em cima do tiro de guerra, que chamavam, né? Sim. Era madeira o andar, o primeiro andar, né? Até embaixo era... E a turma dizia que os fuzis estavam tudo apontando para cima. Eu tinha medo de aquele negócio cair embaixo. E eles ficavam tocando lá. E também no tênis clube, 12 tênis clubes. 12 tênis clubes, exatamente. E todo ano a gente participava dessa festa de Bom Jesus, praticamente. E eram dois grupos que eram constantemente convidados para participarem dessa festa. Um era o nosso, chamava-se The Tops, e o outro chamava-se LSD. E gozado que era assim, quando o Cavaleiro da Noite contratava o The Tops, o tênis contratava o LSD. Aí para descobrir quem fazia a melhor festa de Bom Jesus, né? E aí, quem ganhava, aí no ano seguinte, o Cavaleiro da Noite contratava o LSD, porque aí o Tênis Clube contratava o The Top. Mas teve uma época lá, não me lembro como foi, eu sei que contrataram os dois. Acho que foi no Tênis Clube. E aí foi quando eu descobri que o crooner do LSD, que era de Maceió, era de Djavan. Não. Djavan. Era o crooner, era o LSD do Djavan. Era o crooner do LSD. E o baterista era Beto Batera, considerado o irmão do Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Pois é. Que gravou meu disco, inclusive. Pois é. Carlinhos Bala, que é o Beto. Carlos Bala que gravou meu disco. Porque Beto estava morando... Teve alguns problemas aí, ficou em Maceió. Tanto que quando a história me conta, quando o Djavan foi para o Rio de Janeiro, já
seguir a carreira dele, ele levou o Carlinhos Bala porque não pôde levar Beto Batera, que estava com alguns problemas. Ele levou o Carlinhos Bala, que acabou se tornando um dos maiores bateristas do... Com certeza. Influenciando muitos e muitos bateristas do Brasil e no mundo, né? No mundo. Carlinhos Bala, que é irmão de Beto. Que é irmão de Beto, Beto Batera. Então a gente conta essas histórias para que a gente tenha... não sei, mas é preciso que as pessoas conheçam, né? Um pouco dessa história, desse passado. E o cunho da gente era tão baixinho. Não. Nossa, o de lá era de Javan. O nosso era tão baixinho. Olha aí. Mas não é assim. Que maravilha, que maravilha. Assim, né? Eu acho que é muito interessante quando a gente revive essas histórias todas. E aí impropriar como era esse piano lá em Impropriar? Pois é, então eu cheguei, estava numa feira com minha mãe, aí eu vi um pequeno pianinho, sabe, uns pianos antigos que tinham, que não eram nem cordas, eram barrinhas de metais, sabe, um piano toy, um negócio assim. Eu olhei para aquele instrumento e detalhe que não tinha músico na família, né? Não tinha. Meu pai caminhoneiro na época, agora já falecido. Minha mãe dona de casa, então não tinha músico na família. Tinha músico, tio, avó, não tinha nada. Eu estava com 6 anos, olhei aquele piano e disse, é isso aí que eu quero tocar. Pedi para ela comprar esse pianinho para mim e ela comprou. Eu sempre digo, talvez, eu acho que o paradoxo é, a falta de informação dos meus pais me ajudou muito a seguir na música, porque eu nunca recebi comentários do tipo, tem certeza que você vai fazer música? Você não quer fazer outra coisa? E tal, porque eu acho que eles não tinham muita noção do que era ser músico. A gente sabe que era difícil ser músico, mas eu nunca comecei ali, ela comprou aquele piano ali e eu comecei a tocar. E tudo que eu dizia, eu quero sim ter aula de piano. Então, filho, vamos botar você na aula de piano. E eu comecei a estudar piano com uma professora que na época tinha chegado do Rio de Janeiro. Lá em Impropriar? Lá em Impropriar. É uma professora chamada Odete Silva. O marido dela trabalhava na antiga Codevasf, nem sei se existe ainda a Codevasf, e ela se instalou no Impropriar. E aí eu comecei a fazer aula com ela, de piano com ela, lá na Rua da Vitória, que eu ainda lembro, e foi bem legal. Então tem uma história muito interessante, porque a primeira aula que eu tive com ela, no final da aula, ela olhou para mim e fez assim, olhou para minha mãe, né, eu pequenininho, eu lembro de estar olhando isso, aí ela falou assim, olha, dona Iraci, que é o nome da minha mãe, eu acho que seu filho nunca vai tocar piano. Eu disse, mas por quê? Porque ele é canhoto. Eu nunca entendi isso. Eu nunca ouvi isso. Eu lembro de pequenininho, eu lembro de aquilo ter criado uma revolta em mim, sabe? E dizer assim, interiormente, assim, tu vai ver. Você vai ver se eu não vou tocar piano. Esse é o grande incentivo. Vou lhe mostrar que faço. E comecei a estudar piano ali, tive contato com a banda filarmônica também, onde eu comecei a tocar clarinete. Então sempre tive essa paixão pela música, sempre estava envolvido com música e foi desencadeando, toda essa história começou lá em Impropriar. Vamos fazer o seguinte, vou pedir a técnica, agora nós vamos mostrar um pouco desse menino com esse pianinho da feira, que a moça disse que isso não ia dar certo porque você era canhoto. Vamos mostrar o que foi que deu esse menino. Vamos lá. Vamos conferir.
Olha aí que maravilha. O canhoto de Dona Odete, pois né? É, o tá canhoto de vendo? Dona Odete é brincadeira. Você lançou um álbum, o último álbum que você lançou? Que eu lancei em 2020, antes da pandemia. Foi exatamente alguns meses antes. Eu estava lá no Canadá, hoje eu moro no Canadá, já fazem... Aliás, hoje você é professor da Universidade de Montreal. Sou professor da Faculdade de Música da Universidade de Montreal, professor de piano jazz, professor de harmonia jazz, professor de composição jazz, professor de música de câmara jazz, professor de música brasileira. Você é o jazz. Eu sou o jazz, então é muito legal. Então foi em 2020. Eu tive a honra de gravar esse disco e foi onde eu criei uma amizade com o Carlos Bala, porque antes de ir para o Canadá, eu fui professor e trabalhei na Universidade Federal de Alagoas. Então, na época, o Carlos Bala estava lá em Maceió. Ele era lagoano, né? Lagoano. Então, a gente acabou criando amizade. Então, quando eu fui para o Canadá, e eu sempre fui fã do Djavan, foi um artista que me influenciou bastante, e sempre fui fã do Carlos Bala. Então, tê-lo no meu disco foi, sabe, aquela sensação de, poxa... Caramba, nunca pensei que fosse gravar com um músico como o Carlos Bala. Então, falei com ele, ele foi para o Canadá, passou 6 meses lá, a gente ficou tocando, a gente fez muitas coisas juntos, e aí acabou gravando o disco. Então, nesse disco eu gravei em 2020, com o Carlos Bala na bateria e um baixista maravilhoso, que é o Juan Cruz, um argentino. Eu digo para ele, você é o argentino mais brasileiro que eu conheço, porque ele conhece tanta coisa sobre a música brasileira. Sabe aquele lado B da música brasileira que ninguém sabe? Os compositores, tudo isso, ele canta fantástico. Né? Caramba, então foram 2 presenças importantes no disco. Esse disco participou da seleção do Grammy. Foi do Grammy Latino. Aliás, tem aqui um texto aqui da revista Jazz... Sorte Jazz Night. Isso. Ele disse que, inclusive, é o álbum do ano. O álbum do ano. Em 2020 a gente ganhou o álbum do ano lá em Montreal. O álbum jazz do ano. Foi muito legal. Foi um prêmio assim, então eu fiquei surpreso, assim, foi maravilhoso. Que coisa boa. E sabe uma coisa que eu acho maravilhoso em você? É que, apesar de você fazendo jazz, claro, contando com os Bill Evans da vida, os Thelonious Monk, os Bud Powell, todos, né? Você não esquece suas origens. Não, eu faço questão. Foi fazer um baião jazz agora do Bendegó, mostrando as suas origens, mostrando a sua pátria, o seu Nordeste. Exatamente. Isso é muito bom, parabéns. Eu acho que todo músico deve fazer isso, sabe? Eu acho que nada melhor do que você falar das suas raízes, das suas origens. Eu vi isso muito tempo atrás com Beethoven. Quando eu fazia música clássica, eu já fui muito mais pianista clássico, fui erudito. Toquei com a Orquestra Sinfônica de Sergipe, vários concertos, Sinfônica da Bahia, Sinfônica de Alagoas. Mas foi quando você me deu entrevista aqui no programa. É verdade. Então tem uma frase de Beethoven, se você quiser fazer conhecer sua música, faça a música da sua terra. Das suas raízes. Da sua aldeia. Então, isso sempre ficou comigo. Então, mesmo estando na área do jazz, eu sempre vou buscar minhas origens. Eu acho que isso é natural, está no sangue, está nas nossas raízes. Então, o Nordeste está aqui, sabe? Então, eu acho que é importante. Então, sempre que eu estou no jazz, eu vou lá. E acaba sendo o grande diferencial da sua história. Exatamente. Isso é muito importante, da sua identidade musical. A identidade está ali, exatamente. Que honra recebê-lo aqui no Prazer, uma honra muito grande, Manuel. Eu gostaria de você fazer o convite agora, porque o próximo programa vai ser um especial Manuel Vieira. Nós gravamos todo esse espetáculo lá no Teatro Tobias Barreto, com esses músicos extraordinários. Nossa! Né? O Yuri Batista, grande baixista, e o Vitor Cabral, que é um dos grandes bateristas da atualidade. Exatamente. Né? E convidados especialíssimos, que foi o nosso Saulinho Ferreira. Os maiores guitarristas do mundo, né? Do mundo. Grande guitarrista. O Davidson Lima. Saxofonista incrível. E a Vanessa Góes. Que cantou e a gente vai mostrar Monk. isso na próxima semana, numa expressão especial. E, para mim, vai ser uma honra muito grande editar e apresentar esse programa aqui como especial da nossa PRP, mostrando mais um sergipano que se junta ao nosso Mestrinho, ao nosso João Ventura, ao nosso Pinduca, ao nosso... Eu falei hoje o nome para você, é o Netinho, que Clarinetinho, né? Certo? Outro grande músico. Enfim, Luiz Americano, não pode esquecer. Tudo sergipano. Zé da Velha, nosso... Diz que é a menor banda de jazz do mundo, que é ele e o outro músico que acompanha, que troca com ele. É um trombone e o
e o Piston, né? Enfim, então, são coisas maravilhosas que a gente não pode deixar de mostrar e nos orgulhar sempre, sim, porque verdade. Nós temos grandes músicos, temos grandes orquestras, temos pessoas muito boas na arte e na cultura em nosso estado e no fazer, né, da arte e da cultura. Isso é muito bom. Às vezes só precisamos olhar para dentro, né? Ao invés de olhar para fora, aqui dentro da nossa estado. Isso é uma honra para mim estar aqui no programa. Para aquela câmera ali, convido o pessoal, próxima expressão, vai ser dia 9. Dia 9? Dia 9, expressão especial com o Manuel Vieira. Então, você que está aqui nos acompanhando, quero convidar você para assistir dia 9, o especial meu, Manuel Vieira, onde eu irei apresentar esse concerto completo, com grandes obras de jazz e da música brasileira e minhas composições. Então, vem assistir a gente, expressão especial Manuel Vieira, dia 9, aqui na TV APRP. Maravilha! Obrigado, que honra mais uma vez recebê-lo aqui no programa. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta, às 8 da noite, com o especial Manuel Vieira. A reprise é no domingo, 11 da manhã. Cultura é o que a gente faz. Tchau!